a vocês pregadores, a vocês pastores, que se dizem ministros da palavra de Deus. O que tem ocorrido com vocês? O que vocês estão pregando em nome de Deus? O que vocês têm feito com aquela que é a noiva santa de Deus, que é a noiva santa do Cordeiro Imaculado de Deus? Como hoje é difícil você encontrar alguém que de fato pregue o verdadeiro Evangelho. Como é difícil hoje encontrar um ministro da verdadeira palavra de Deus. Por que hoje não se fala ou não se prega e não se ensina sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre santificação, sobre o novo nascimento, sobre a necessidade de ser uma nova criatura, movida tão somente pelo Espírito de Deus? Como é necessário que cada um de nós que dizemos ser cristãos, e principalmente aqueles que estão à frente da igreja, que um dia, veja bem o que eu estou dizendo, que um dia foi chamada de Igreja de Cristo. E por que eu digo isso? Porque hoje nós encontramos toda a espécie de pessoas dentro da Igreja de Cristo, mas o mais raro é encontrarmos verdadeiros cristãos. A igreja hoje está cheia de ímpios, a igreja hoje está cheia de mundanos, a igreja hoje está cheia de pessoas que têm prazer em viver na prática do pecado. E vocês que estão na liderança têm uma parcela enorme de culpa, porque vocês não só estão tolerando o pecado, mas também incentivando o pecado dentro da igreja do Senhor. Nunca em toda a história da igreja, em toda a história do cristianismo, houve uma igreja tão mundana e tão pecadora como agora. Se vocês duvidam dessas palavras, leiam, estudem a história do cristianismo, estudem desde o momento da ascensão de Cristo, desde o momento em que o Espírito de Deus veio sobre os apóstolos até agora. Estude, você vai crescer muito e você vai poder então se basear e ver que essas palavras que eu estou dizendo para vocês é a pura e terrível verdade. Hoje, verdadeiramente, as igrejas estão superlotadas, mas superlotadas de homens e de mulheres, que por causa de vocês que me ouvem e que me veem, porque vocês não estão ensinando o verdadeiro Evangelho, vocês não estão fazendo aquilo que o Senhor mandou na sua santa palavra, vocês não estão sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. Vocês, que se dizem sacerdotes do Deus Altíssimo, estão fazendo e estão colocando à prova o próprio Deus Altíssimo. E para vocês, que se dizem sacerdotes de Deus, sacerdotes do Altíssimo Deus, mas não vivem conforme o que Ele quer, não vivem em obediência a Ele. Portanto, eu afirmo aqui agora, neste momento, que vocês não são ministros dEle, mas são ministros de vocês mesmos, ministros que são dirigidos por palavras de autoajuda, que são dirigidos pela psicologia, pela sociologia, pela antropologia, pelas coisas do mundo, e não pelo Espírito de Deus, e não pelo poder de Deus. Ele tem para vocês uma palavra. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja o que o Deus Altíssimo fala para vocês todos.
E cada um de nós, se não estivermos pregando, ensinando o verdadeiro Evangelho de Cristo. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a minha maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Veja para onde vocês estão levando aqueles que estão frequentando e que são membros da sua igreja. Veja para onde vocês estão levando as ovelhas que não são suas, mas são do Senhor. A você, pastor, a você, ministro, a você, pregador da palavra, a você que me ouve e que me vê. Quando foi que você pregou pela última vez e que estudou verdadeiramente baseado na palavra sobre a necessidade de santificação, sobre a necessidade de se humilhar perante o Deus Altíssimo, sobre a necessidade de um novo nascimento, sobre a necessidade de estar debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso e dele depender para tudo? Você usa métodos científicos, métodos humanos para encher a sua igreja, para encher de homens que buscam tão somente a glória do homem, que buscam tão somente as riquezas deste mundo. Jesus, em Mateus 6, no versículo 24, diz que não podemos servir a dois senhores, que não podemos servir a Deus e a Mamon. E Mamon, no original, significa dinheiro, riqueza e bens de grande valor nessa terra. E Jesus, nesse mesmo capítulo, no versículo 19, anterior a este, ele diz que não é para juntar tesouros na terra, mas nos céus. Jesus, do início ao fim do seu evangelho, no início ao fim do seu ministério, nos deu o caminho a seguir e o caminho a não seguir. Ele ensinou o que fazer e o que não fazer. E agora, eu também pergunto a vocês, quando foi que você, de fato, se arrependeu dos seus pecados e se voltou com todo o seu ser para Deus? Isto chama-se arrependimento. E sem arrependimento, ninguém tem em si a fé que salva. Jesus, como eu já disse antes e volto novamente a dizer, depois de 30 anos aproximadamente em silêncio, as suas primeiras palavras, que são registradas no Evangelho de Mateus, Mateus 4,17, são o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz: o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário arrependimento para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, para que possamos caminhar pela porta estreita e o caminho apertado. Mas vocês que deixaram-se levar, que amam tanto a glória deste mundo, vocês estão como a parábola que o Senhor diz do louco insensato, em Lucas capítulo 12, quando no versículo 15 ele diz, para tomar cuidado com a avareza, porque a riqueza de qualquer um não consiste nos bens que ele tem. Vocês estão ajuntando tesouro para vocês aqui na terra. Vocês estão buscando
tudo que satisfaz os seus desejos carnais. Tudo o que você deveria deixar de lado, você está buscando. Você está fazendo o oposto do que a palavra de Deus diz. Onde ela fala para você afastar, você se aproxima. Onde ela manda você aproximar, você afasta. É momento de você refletir diante de Deus. Não é diante de mim, mas diante do Deus Altíssimo, para que você conheça esta palavra como ela é e não como você gostaria que ela fosse, e usar os textos conforme eles são e não conforme você quer que eles sejam, torcendo o texto, tirando do seu contexto e usando para seus próprios deleites, para o seu próprio prazer e enriquecimento. Jesus não fez isso. Os homens que são de fato homens de Deus não fizeram isso. Por que vocês se transformaram em poderosos empresários? Por que vocês buscam não somente a glória de Deus, mas a glória de vocês? Se esqueceram que é para buscar e fazer tão somente a glória de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Fazer todas as coisas para a glória de Deus. E eu repito a pergunta: por que vocês se transformaram em empresários? No reino de Deus não existe empresários. O reino de Deus é constituído de servos e escravos de um só Senhor, Jesus Cristo. E o servo e o escravo faz a vontade do Deus Altíssimo, faz a vontade desse Senhor. E esse Senhor, que no original é Kyrios, significa o quê? Aquele que tem todo o poder, a majestade suprema, aquele que é o Senhor de tudo e de todos. Jesus é esse Senhor, não você. Você que continua, apesar de todas as advertências que o Deus Altíssimo, através do seu Espírito, já te deu, caminhando pelo caminho espaçoso, levando consigo inúmeros e inúmeros que creem que você está ensinando o certo. Como uma pessoa já me disse: mas, Senhor, eu vou em tal igreja, eu vou em tal igreja, eu vou em tal igreja. Todos ensinam que tem que ser rico. Todos ensinam que tem que ser rico. E numa igreja X, estão dando até cartilha de como se enriquecer neste mundo. Me mostre, você que é adepto da teologia da prosperidade, onde no Novo Testamento você encontrará alguém que seguiu a Cristo e que se enriqueceu segundo isso que você ensina na sua igreja. Me mostre um. Ao contrário, nós vemos o oposto. E eu cito como exemplo Paulo, que era poliglota, fariseu, que era um erudito, e ele, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, diz o seguinte, se referindo a si mesmo, Filipenses 3, a partir do versículo 7, veja o que ele fala: mas para o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, e as considero como esterco. Veja bem o que Paulo fala, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele,
não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Pela fé. Você que não prega a genuína palavra de Deus, você nunca vai gerar fé naqueles que te ouvem. Porque assim como Romanos diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a pregação e o ensino da verdadeira palavra. Não a palavra humana, não a palavra oca do homem, que não leva a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Veja o que o próprio apóstolo Paulo fala a respeito do seu ministério. Esse mesmo apóstolo Paulo, que na sua primeira carta aos Coríntios diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não estou dizendo que salvação vem por imitação de Cristo, mas se você é de fato cristão, você vai procurar imitar aquele que é o seu Senhor, aquele que é o único caminho, verdade e vida. E assim como está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, você faz, e lá você lê o seguinte, que aquele que está nele deve andar também como ele andou. Veja então, voltando, Paulo falando sobre o seu ministério, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo de número 4. Guarde este texto no seu coração e coloque o seu ministério baseado nisto. E vocês todos que não são ministros, não são pregadores, não são pastores, não têm um título eclesiástico, você também é não chamado, mas é ordenado pelo Senhor a ensinar e pregar a verdadeira palavra dele. 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. Repito o versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. E basta virar a página, no capítulo 4, versículo 20, ele nos fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, 20. Vocês que estão na liderança, vocês que têm qualquer cargo eclesiástico, vocês são chamados a serem, mais do que qualquer um, exemplo de vida. E como vocês estão sendo exemplo de vida, se estão ensinando o errado no lugar do certo, se negam a própria palavra do Deus Altíssimo? Como? O que vocês são? A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, especifica e mostra quem é que vocês são no tempo da agora. Veja bem, esta palavra escrita pelo apóstolo Pedro, veja como que encaixa literalmente e corretamente em vários ministérios. E você que me vê e que me ouve, guarde isso. Veja o que ele está dizendo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas. Portanto, o falso profeta já existe desde o início, mas hoje a coisa está terrível, muito mais do que naquele tempo.
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Veja bem, heresias de perdição, ensino antibíblico que vai levar à perdição, e perdição significa o inferno. E negarão o Senhor que os resgatou. Portanto, são pessoas que estão falando em nome de Deus, que foram resgatadas pelo Senhor, mas o estão negando. É isso que ocorre com muitos de vocês. Mas trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Hoje muitos dizem paz, paz, alegria, riqueza, poder, alianças com o mundo. Mas aqui a palavra diz, vão trazer sobre si repentina perdição. E no versículo seguinte, e muitos, é isso aqui que é a maior tristeza, vocês estão levando muitos com vocês, não são poucos, são milhares e milhares e milhares. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora, o escândalo da cruz de Cristo, o ensino correto de Jesus Cristo e dos seus apóstolos está sendo blasfemado. O verdadeiro cristianismo não tem nada do que vocês estão ensinando, mas tem tudo da palavra de Deus. Saiba você que a palavra de Deus é mais do que suficiente para todas as coisas e todas as áreas da sua vida. Como diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16, quando ele fala que ela é suficiente, que ela é apta para quê? Para ensinar ao homem de Deus em todas as coisas. Em todas, não é em quase todas, é em todas as coisas. E o escândalo da cruz de Cristo, aquilo que nos trouxe e que nos reconciliou com Deus, está sendo terrivelmente blasfemado. E então, o Espírito de Deus não está com vocês. O Espírito de Deus não comunga com vocês, pois insistentemente vocês o estão entristecendo e apagando. Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:19. Essa comparação que o apóstolo Paulo fala de uma chama que é possível ser apagada é exatamente para que nós nos acordemos e saibamos que o Espírito Santo é alguém que deve ser aquele Senhor, como Jesus diz no Evangelho de João, aquele Consolador, aquele outro como eu, como ele diz. Para quê? Para nos dirigir, orientar, conduzir, proteger. Romanos 8,14 diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas vocês apagaram a luz que deveria estar dirigindo vocês. Para onde vocês irão então? O escândalo da cruz, o Evangelho verdadeiro de Cristo, ele será um escândalo eternamente, porque o homem, o mundo não o aceitará jamais, porque ele traz aquilo que a carne não quer. Ele traz realidades e verdades espirituais que o homem carnal, que o ímpio não aceita, em hipótese alguma. Porque é necessário, antes de tudo, negar a si mesmo a sua vontade e se voltar para Jesus e segui-lo e renunciar tudo aquilo que Ele nos pede. O verdadeiro Evangelho de Cristo é a cruz que cada um tem que carregar,
é o ensino que o Senhor deu. Você, neste momento, é convidado a se arrepender dos seus pecados, porque ainda não chegou o dia do juízo, mas chegará. E a ira do Deus Todo-Poderoso cairá sobre este mundo e cairá sobre todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não se voltarem para Ele. E no versículo 3, veja bem o que ocorre e o que Pedro está dizendo aqui. Veja a realidade do tempo da agora. Vocês que me ouvem aqui, guarde isso, reflita se isso é ou não verdade sobre a realidade do atual cristianismo. Que, repito, de bíblico não tem nada, absolutamente nada. Segunda Pedro, capítulo 2, no versículo 3. E por avareza, amor ao dinheiro. É isso que vocês têm. Amor ao dinheiro. Farão de vós negócio, veja bem, negócio, empresários, negócios deste mundo. Farão negócio com palavras fingidas, e sobre os quais já de largo tempo não é tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Vocês não só estão caminhando para o inferno, o local da ira de Deus, como levando inúmeros e inúmeros, como eu já disse, também para o inferno. E a vocês que estão aqui comigo, e a todos os outros que não são pregadores, que não são ministros, ou quem sabe são, você é convidado a fazer isso que eu vou colocar para você agora. Coloque também a mim em primeiro lugar. Veja se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Prove a mim em primeiro lugar, por tudo isso que estou dizendo para vocês, se é ou não verdadeiro, se está ou não de acordo com a palavra de Deus. E eu deixo isso para que você reflita. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 1, veja bem o que o Espírito Santo, através de João, nos chama a fazer. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E todo o capítulo 4 da primeira carta de João nos mostra como nós devemos nos portar para provar se aqueles que se levantam como obreiros, que se levantam como cristãos, que se levantam e sobressaem dentro do meio cristão, se de fato estão sendo guiados e dirigidos pelo Espírito verdadeiro, ou seja, o Espírito Santo, ou pelo falso Espírito, ou seja, por Satanás. Todos vocês que estão aqui, e vocês que me veem, que me ouvem, faça a prova. Prove em primeiro lugar. E assim como o Senhor disse em Mateus 7, do 15 em diante, quando ele fala sobre os falsos profetas, veja o fruto da sua vida. É pelo fruto que se conhece uma árvore, ele diz, e é assim que deve ser. Prove cada um de nós se de fato estão sendo guiados e orientados pelo Espírito Santo ou pelo espírito deste mundo, ou por Satanás e os seus. Faça isso
e, se necessário, mude totalmente a sua vida, para que Deus possa de fato te abençoar com a sua presença, possa te abençoar com o poder do alto. E por último, eu chamo você a viver esses 3 versículos que coloco agora para você. Mateus 5, 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As coisas espirituais têm prioridade em todos os momentos da nossa vida. E finalmente, 1 Coríntios 10, 31, que eu já citei. Façai todas as coisas para a glória de Deus. Raciocine, reflita, estude esses 3 versículos e busque e coloque em prática, não somente ele, mas toda a palavra de Deus, toda ela, todo o ensino de Cristo, todo o ensino dos apóstolos. Mas veja como que hoje está ocorrendo o contrário. Hoje se tem fome e sede, a justiça está aqui, porque não é justiça. Hoje não se busca a justiça, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, mas as coisas deste mundo. E o terceiro, não se faz todas as coisas para a glória de Deus. O versículo diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje se faz tudo para a glória de si mesmo. Busca-se todas as coisas para encher o bolso. Só aquilo que o apóstolo Paulo diz: obreiros do ventre. Guarde isso, reflita sobre isso, sobre tudo que foi dito, e deixe o Espírito Santo falar no seu coração, enquanto ainda é tempo. E clame pelo Deus Altíssimo, para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que você cresça na presença dEle, e tão somente na presença do Altíssimo Deus, o Deus de Israel.